A paz do Senhor, meu querido irmão e querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso resumão da Escola Bíblica Dominical. Em menos de 10 minutos, você vai ter um resumo de toda a nossa lição. E a lição que nós iremos estudar hoje, do nosso quarto trimestre de 2020, é a seguinte. Lição de número 2. Quem era Jó? Nós vamos nos aprofundar em quem era aquele homem o qual Deus tanto honrou e passou tanta dificuldade, mas no final venceu. O nosso primeiro ponto trata sobre o caráter irretocável de Jó, um homem de caráter irretocável. O nosso primeiro item fala sobre íntegro. Jó era um homem íntegro, por quê? Porque o termo para íntegro, traduzido do hebraico, ele possui o sentido de inocente, um homem sem culpa. A Septuaginta, ela, no sentido da palavra alitenos, remete ao que é verdadeiro. Ou seja, podemos afirmar que Jó, ele era um homem íntegro nas suas intenções para com Deus. E isso é uma lição para nossas vidas. Nós devemos ser íntegros para com tudo aquilo que fazemos para com Deus. Ele possuía afeição, ele amava aquilo que ele fazia. Aquela diligência, aquele esforço para cumprir seus deveres para com Deus era um esforço verdadeiro. Era um esforço fiel. Jó era um homem que não possuía duas faces. Jó era um homem que não possuía um duplo ânimo. Não possuía duas caras, ele era íntegro. O que ele era para o Joãozinho, ele era também para Mariazinha. Isso é uma lição para nossas vidas. Devemos ser verdadeiros, devemos mostrar quem nós somos verdadeiramente. Primeiro item do nosso primeiro tópico, que Jó era um homem íntegro, ou seja, um homem sincero. Jó, ele também possuía outra característica. Ele era um homem reto. Ele era um homem justo. Ele era um homem direito. Ou seja, reto ou seja, aquela pessoa que é como se uma pessoa estivesse numa estrada e ele fosse reto, não olhasse nem para a direita, nem para a esquerda. Ele era um homem irrepreensível. Pois a palavra reto, ela tem um sentido de irrepreensão, ou seja, ninguém poderia chegar diante de Jó e acusá-lo de alguma coisa, porque ele não possuía algo para ser repreendido. Por isso que ele era um homem irrepreensível, um homem justo e direito. O nosso terceiro, ele era o quê? E o mais importante, ele era temente a Deus. Temente a Deus e desviando-se do mal, ele traz um sentido que ele prestava reverência a Deus e evitava o mal. Ou seja, nós temos que ser reverentes com o Senhor e nós devemos evitar o mal. Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado um homem que não anda na roda dos escarnecedores. Esse é um exemplo para a nossa vida. Ele se desviava do mal. Ou seja, se nós estamos vendo que algo é maior do que nós, que não podemos evitar com nossos esforços, devemos nos desviar. Jó era um exemplo, mas ele se desviava do mal. Se o mal ia à sua frente, ele tomava a direita ou tomava a esquerda. Ele era um homem que era devotado ao culto ao Senhor e também a adoração a Deus. Por isso que ele era temente a Deus e desviava-se do mal. Ponto 2. Um homem sábio e próspero. Jó, ele era conhecido por seus conselhos. Um homem que teme a Deus, ele tem muito a ensinar. E Jó não era diferente. Mais importante que sua sabedoria, sua riqueza e sua piedade, Jó, além disso, de sabedoria, riqueza e piedade, tinha um sábio conselho.
As pessoas recorriam com frequência a Jó em busca de conselho e orientação. Jó 29, 21 e 22. Também diz que Jó era um homem próspero em todos os sentidos, não somente no sentido de riquezas materiais. Na época de Jó, na época do Antigo Testamento, você ter vários filhos e filhas era sinal de prosperidade. Prosperidade em todos os sentidos. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía uma fazenda, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e tinha também muitíssima gente a seu serviço. Outra carta de Jó, ele era um homem próspero. A prosperidade, item 3, uma prosperidade baseada no ser. Jó, ele usava tudo aquilo em prol de algo maior, em prol da sua família, porque o seu grande patrimônio era o quê? A sua família. Pois ele vivia numa família que era harmoniosa entre eles, sua família, seus negócios e sobretudo Deus. Você vê que os filhos de Jó se banqueteavam juntos. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Jó era aquilo e ponto final. E o nosso último ponto é sobre um homem de profunda piedade pessoal. Um homem que era dedicado à sua família. O ambiente que é descrito lá no capítulo 1, no verso 4 de Jó, que os seus filhos se banqueteavam, é descrito como um ambiente de uma família que possuía harmonia, que era feliz, que festejava a vida. E note bem que essas festas, esses banquetes que eles faziam, era todos num ambiente familiar. Esse ambiente de confraternização era num ambiente familiar. Jó era um homem de moral e piedade, ou seja, ele tinha moral, ele tinha moralidade, ele obedecia ao Senhor. A palavra piedade, ela aponta para 2 sentidos: que ele adorava Deus corretamente e lhe dava o que era devido, piedade, ou seja, alguém que é piedoso para com Deus, que adorava a Deus e que dava a Deus o que era devido. E o outro sentido da palavra, porque a palavra piedade, ela caminha em 2 sentidos, em 2 direções, que também, assim como ele era assim para com Deus, ele também era para com o seu próximo. Ou seja, ele agia corretamente com o próximo e lhe dava o que era devido. E para finalizar, Jó era um homem de vida consagrada. Como sacerdote do seu lar, Jó cumpria o ritual do culto em favor de sua família. Toda vez que os seus filhos se banqueteavam, Jó se levantava de madrugada e iria oferecer um sacrifício em favor de seus filhos, em favor de sua família. Ele vivia em eterna consagração para com ele e para com a sua família. Eu espero que você possa ter entendido todo esse resumo, nosso primeiro resumão da Escola Bíblica Dominical. Eu peço que você possa deixar aqui nos seus comentários alguma sugestão de melhoria e peço também que você possa deixar o seu like e inscrever-se também em nosso canal. Eu peço que o Senhor possa te abençoar e até a nossa próxima lição, querendo o Senhor Jesus. Amém.